Debate numa enquete sobre fé de um canal ateu Antônio Miranda. Teologia Reversa. Primeira pergunta. Lucas Ferreira. Interpretação de tudo. Eu não tenho o menor motivo para acreditar que a Bíblia é verdadeira, ou que existe um Jesus bom, e que ele está conosco. Defenderei minha posição e sei que sou mais um entre milhões que pensam da mesma forma, porém que às vezes têm medo de confessar. Vamos lá. Dizem que Deus é maravilhoso e Jesus é a nossa salvação. Mas qual a evidência que se tem disso? Seria por um livro dito sagrado, que por si só já é cheio de contradições e deturpações e horrores amando do Deus descrito nele. Primeiramente, o que faz o ser humano despertar para a criticidade e racionalidade, são as constatações que a própria vida traz. Jesus é salvador de quê? Nunca salvou uma criança quando essa está sendo brutalmente espancada, violentada, entre outros absurdos que inclusive levam a essa morte. Milhares de cristãos foram perseguidos e mortos e nada de algum Deus ou Jesus se manifestar. Pessoas todos os dias oram, seja pedindo para um ente desaparecido ser encontrado, ou uma pessoa que se encontra muito doente ou debilitada ter sua saúde ou bem-estar de volta. Ou um desempregado que passa fome e se vê totalmente desamparado. Porém nada acontece. Se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Frase encontrada na parede da cela de um prisioneiro judeu num campo de concentração. Primeira resposta. Interpretação de tudo. Lucas Ferreira. Bem amigo, você faz muitos questionamentos supérfluos, parece que não quer ter a vida eterna, adora e valoriza demais essa vida de morte, quer ser adorado como Deus e adorar seus ídolos como quase todo mundo. Você dizer que não tem motivo para acreditar na Bíblia pode ser porque você faz uma leitura superficial, ou fizeram você acreditar que a morte é normal e que não existe condenação. A evidência da salvação você acertou, é a Bíblia, porque ela ensina sobre o mundo espiritual para não ser enganado por poderes das trevas, como as falsas religiões na expulsão de demônios e outros poderes como de macumba, porque pedem dinheiro. Evidência de um mundo invisível não tem como negar porque senão não existiam as religiões. O engano desses espíritos você mede se a religião pede dinheiro, se pede a demônio. Sobre Deus mandar matar criança a respeito de Amaleque que feriu e matou os que estavam fracos e debilitados atrás do exército de Israel. Estes fracos mortos representam os desviados de Deus por causa da serpente, Amaleque, que ensina errado para colocar revolta contra Deus. Isso significa que você é uma criança morta ou ferida por Amaleque do exército de Cristo. Então a ordem para destruir o povo de Amaleque e os seus filhos é que tanto líderes ateus, Amaleque, quanto os seguidores, crianças, irão para o mesmo lugar, o inferno eterno. E disse, porquanto jurou o Senhor que lhe fará a guerra contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 17:16. Essa guerra é também entre ateus e crentes. Guerra religiosa de debate de opinião e provas que envolve o destino final do seu inferno. Por que o inferno? Porque este mundo já nos avisa por necessitar de cadeia para vivermos em paz contra os fortes. Quanto mais eternidade em que as regras são mais rigorosas. Isso por causa do livre-arbítrio. Depois explico isso. Diante disso tudo acima escrito você não tem visão para entender que as crianças mortas amando de Deus uma única vez nem se comparam a você, que está morto, indo para o inferno porque está morto pelo seu mestre ateu que você segue, porque a morte física não supera a morte espiritual, que é eterna. Você perguntou de que Jesus é Salvador. A resposta é simples, do inferno eterno, pois a nossa vida é única, não tem reencarnação. Sobre salvar crianças, muitas crianças são salvas por ele, mas ninguém vê porque suas obras são ocultas e no mundo espiritual, tipo alguém estava disposto a matar uma criança e desistiu. Isso é interferência do anjo. Vamos ver o que você exige de Jesus. Um livro cristão da morte física de um assassino. 2 Encontre um ente desaparecido. 3 Cure uma doença física. 4 Dê um emprego neste mundo para alimentar o corpo físico. São pedidos de quem não nasceu de novo para entender a eternidade e quer entrar debaixo do jugo de Satanás para servi-lo. O que acontece com todas as pessoas que têm esses desejos atendidos? Estão curtindo a vida ao seu bel prazer sem se preocupar em pregar de graça nas ruas, sem pegar dinheiro, todos os dias, a eternidade para salvar o mundo. Existe 2 deuses, Jesus e Mamon. Jesus te dá a vida eterna, que já é este entendimento que eu compartilho com você, e Satã te dá a riqueza deste mundo.
como maçonaria e todos os poderosos deste mundo. Então, para ter esses pedidos atendidos é melhor você vender sua alma ao Deus Mamon do maçom. Jesus vai te dar essa sabedoria da vida eterna para pregar de graça e disposição para sobreviver, ser um autônomo, ou plantar na roça para sustentar o corpo, para não depender de arrecadação do evangelho. Mas você não poderá ter medo da perseguição religiosa. Tem que se arriscar, morrer por Cristo se for preciso, porque pregar a verdade corre o risco de morte, e Jesus não vai livrar disso porque os medrosos não entrarão no céu. Aquele que amar sua vida mundana vai perder a eternidade provada pela palavra. Segunda pergunta. Lucas Ferreira. Interpretação de tudo 2. Antes que digam que eu tô querendo mandar ou exigir algo de Deus. Isso é mentira. Eu não posso agir assim com algo que eu não sinto, que não se mostra ou se manifesta e que não dá o menor sinal de sua existência. Isso são questionamentos, e o mínimo que poderia se esperar de um pai amoroso, sendo Deus descrito como onipresente, onisciente e onipotente, seria sua evidência, o cumprimento de sua palavra, do seu amor. Portanto, isso não é mandar ou exigir, ou é, inclusive aquelas pessoas que tanto se mostram fiéis aos servos ativos do Senhor como o irmão Lázaro e Fabiana Anastácio, entre tantas centenas, morreram de Covid-19. Onde estava Deus ou Jesus? A fé deles fora insuficiente. Em Tiago 4:17 diz aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nossa, então o próprio Deus descrito na Bíblia é pecador, porque quanto todo esse sofrimento e todas essas perdas acontecem, ele não intervém nem se faz presente com seu poder. Logo Jesus nos salva de que ou de quem? Se Jesus realmente existiu, quais os tipos de evidências da vida contemporânea dele? Por quais motivos a sua religião é a única e verdadeira se existem milhões de religiões no mundo? Você já pensou que se você nascesse na Índia você seria da religião hinduísta? Deus realmente é tão poderoso assim porque ele precisa de você e de teólogos, arqueólogos, religiosos e demais pessoas para defendê-lo. Não poderia deixar de citar alguns discursos sobre o livre-arbítrio, que as pessoas afirmam que Deus o dá para todos, mas segundo a tal Bíblia, ou você crê em Deus ou está condenado perdendo assim a salvação e pertencendo ao inferno. Isso se chama livre-arbítrio. Não. Isso é imposição. Assim como acontece frequentemente na Bíblia, como por exemplo as várias passagens que mostram que se você não fizer tal ordem desse Deus, você é executado. Fui ver ser respostas pois o crente é irracional e esquisito demais para dialogar. Segunda resposta. Interpretação de tudo. Lucas Ferreira. Quando você diz que não exige nada de Deus porque você não sente ele e ele não se mostra a você, prova que você está morto. Mas se Deus não se mostra, eu não estaria aqui falando esta doutrina, não estaria aqui falando essas coisas para você. Mas do jeito que você quer que ele se mostre vai ser só do outro lado no juízo final, inferno ou céu eterno, porque as coisas não é do nosso jeito, é de Deus. Se fosse do nosso jeito já estaríamos lá no inferno sendo queimados junto com Satanás e seus demônios invisíveis. Ele já cumpriu a sua palavra quando lhe enviou Jesus Cristo, ele próprio. Mas se você deseja o segundo cumprimento antes do primeiro, então você deseja o inferno eterno. A prova que ele cumpriu já é esta palavra. Se ele não cumprisse não teria essa palavra. Essa palavra não é a falsa palavra do Deus Mamon disfarçado de Cristo das falsas igrejas, tudo dando dinheiro para os maçons. Essa palavra já é o amor de Jesus porque não pede dinheiro nem se relaciona por ele. Essa palavra é o seu sangue derramado. Claro que existe também a prova dos dons sobrenaturais, descritos em Coríntios 14, mas dons sobrenaturais não dão discernimento do engano do espírito enganador. Quando falo disso sinto que estou falando grego para você porque é um assunto que muitos não conhecem, mas os ateus, seus mestres, são profissionais em provar que algo que eles não conhecem não existe. Pensam que provam porque nunca provaram. Se provaram foi da fruta proibida porque eles são a serpente. Você citou 2 ídolos gospel. Então, se são ídolos, não são de Cristo, porque ídolo é só a Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que porque serve a Cristo não vai morrer de doença, porque estamos sujeitos ao mundo e alguém fiel pode morrer de doença se for propósito de Cristo, porque eu já disse, não é o tempo de vida finita, mas o número de almas eternas que ganhamos quando as fazemos entender os mistérios da palavra. Como já disse, quer um Deus para atender às exigências da carne, do corpo, então venda sua alma a Satã.
Você cita Tiago 4:17 e diz que Deus é pecador porque sabe fazer o bem e não faz. A questão aí é saber o que é fazer o bem. O bem nesse caso é deixar as pessoas viverem o seu livre-arbítrio longe de Deus, num mundo diferente, porque no outro mundo perto de Deus se rebelaram, abrindo brecha para este mundo, em que um completa ou explica o outro. Nossa! Você disse que Deus não faz o bem, e o que Ele está fazendo agora com você? Porque essa palavra veio através dos sonhos. Vou tentar fazer uma analogia para você entender o que é fazer o bem. Numa situação eu tenho a palavra da vida eterna e tenho comida para alimentar o estômago. E existe o caso em que eu devo alimentar o estômago para depois ele morrer. E o caso de alimentar o entendimento para a vida eterna. E eu sou perguntado pelo Todo-Poderoso qual alimento eu devo escolher para ajudar aquele necessitado, alimentar o corpo ou o entendimento da vida eterna. Pois não dá para escolher os dois, tem que escolher um ou outro. Claro, se eu sei fazer o bem, eu vou escolher dar o entendimento para a vida eterna. Mas se eu não sei, eu vou escolher alimentar o corpo, que para os mortos espirituais de entendimento é o bem. Com isso dá para você ter uma ideia de que o bem no patamar de Deus é muito além do nosso. Com base nisso pode-se afirmar que tudo que acontece no mundo é bom, porque busca um bem maior. É como um ditado que sempre ouvi desde criança. É um mal que vem para bem. A prova que Jesus existiu é a palavra entendida e os dons espirituais. O mundo com a sua ciência e história dos homens não quer provar a existência de Jesus porque ele é o único rei e eles querem ser reis. Por isso escondem as provas e a verdadeira história. Mas isso não é problema porque Deus não depende dos homens, mas dele próprio e de seus sonhos e revelações dos anjos. Se a Bíblia fosse facilmente entendida e os homens não pudessem ganhar dinheiro com ela já a teriam destruído. Mas Deus é sábio e fez um livro em linguagem celeste. Quem entender esse teste mental de Deus pelo raciocínio, o que faz o homem ser maior que os animais, vai ter a prova de tudo porque essa é uma tática divina para provar tudo, até para os ausentes que não foram testemunhas oculares. Tudo que foi escrito para o povo de Israel através de Moisés no deserto, do Egito para Canaã, foi pensando em nós desse tempo depois da ressurreição. Esse tempo que eu tô ganhando com você tentando explicar é muito importante para Deus. Eu faço por fé e não por dinheiro porque eu quero a vida eterna e isso é o batismo, é a ceia, é a frequência na religião, é tudo que eu preciso para alcançar a vida eterna e substitui todos os rituais inúteis que os falsos mestres dizem que você tem que fazer para ser salvo. Não existem milhões de religiões, se nem ao menos existem milhões de pontos religiosos. Mas resumindo, as religiões que têm convergem para duas coisas, uma busca Mamon e outra busca Cristo. Essas religiões que você fala na verdade são meios de vida para muitos por vários motivos. É como gostar de ir para baladas, estilo de alguém, isso é coisa do mundo. A religião verdadeira é um questionamento sério, livre de status, de amizade, de soberba, de querer ser bem visto pela sociedade como ídolo, de influência religiosa, de dinheiro, de raça, de país, livre de qualquer influência, até mesmo da fome. Todo ser racional nasce com essa interrogação, mas Satanás e seus demônios trabalham para distrair as pessoas e ofuscar esse radar, as seduzindo com várias coisas do mundo e sua civilização para não encontrar o real caminho, e matar esse questionamento sério. Você perguntou se eu penso que se eu nascesse na Índia eu seria hinduísta, mas essa pergunta sua é por que você não pensa? Apenas repete superficialmente o que os outros falam, como um jargão ateu. Se eu nascesse na Índia e fosse tocado pelo anjo do questionamento como eu fui aqui no Brasil, com certeza eu chegaria em Cristo porque só ele tem a palavra correta. Só não encontrar quem não leva a sério a religião. Pensa que a escolha supérflua é como torcer para um time de futebol, ou para a pipa mais bonita no festival e coisas do tipo. O juízo final e o julgamento de Cristo está além da superficialidade das religiões porque somos suas criaturas, uma tecnologia infinita, inalcançável homem, que registra tudo no corpo e na alma, e no juízo ele vai saber, independente de religião, quem vai ser salvo e quem não vai. Deus não precisa de ninguém para defendê-lo, nem eu estou aqui para isso porque ele já veio e falou tudo e a palavra está viva e fala no seu interior a revelação se você quiser entender a vida eterna e não querer ser um ídolo neste mundo. Mas eu estou defendendo a minha salvação eterna e de quem queira aceitar este ensino correto.
Porque como alguém corre atrás de dinheiro para alimentar o corpo, eu corro atrás de almas entendidas para aumentar a minha vida eterna com Deus. Existe o livre-arbítrio porque você pode fazer o que quer com a sua mão e nem mesmo Deus saberá isso antes da sua vontade, porque não somos robôs, é algo só possível a Deus, o espírito de vida. Qual seria o livre-arbítrio que você quer? Viver ao seu bel prazer servindo ao corpo e morrer e acabar, deixando de ser eternamente um ser. 2. Ou viver este mundo nos prazeres sem querer Jesus Cristo e chegar do outro lado ter um outro mundo igual a este, mas eterno para fazer eternamente lá o que você faz aqui. 3. A doutrina da reencarnação é interessante para quem ama demais esse mundo de deuses e não quer a vida eterna. Morre e volta ciclicamente. 4. Às vezes você tem esperança de que o homem descubra a vida eterna e viva eternamente aqui neste mundo. Mas se der uma explosão, Bibi, como sobreviveria? Como remontar os pedaços? Citei 4 possibilidades de livre-arbítrio que o homem desejaria que fosse, mas a vida é eterna e não se enquadra na justiça humana. Na prática, o livre-arbítrio é ainda aqui na Terra escolher buscar a vida eterna ou a glória desse mundo. Deus é vida e não permitiria que o homem vivesse sem sentido ou propósito na vida e morresse como se nunca existisse. 2. Deus é justo, não permitiria fazer na eternidade as atrocidades, zombarias que fazem aqui por um período eterno, sem ao menos pagar pelas injustiças que fizeram aqui na Terra. Além de que seria um tédio viver eternamente uma vida mundana, a pessoa poderia querer morrer e não conseguiria. Seria o próprio inferno certos períodos. 3. A doutrina da reencarnação é sagaz e muito aceita pela carnalidade, inspirada na serpente. É um veneno pernicioso, induz ao suicídio, e os demônios usam seus poderes para fazer as pessoas acreditarem nisso. Deus não nos criaria para ser uma alma ambulante sem direção na eternidade invisível deste tempo, mas para estar perto dele com proteção, ou longe dele com anulação para não perturbar a paz e a harmonia. 4. A ideia de pensar que o homem pode descobrir a vida eterna pela ciência é impossível porque a vida é Jesus. A ideia do livre-arbítrio sem posição é impossível porque a liberdade ligada à vida traz a consequência do erro e consequente castigo protetor. Na nossa vida mesmo é assim, nós temos total liberdade, mas a consequência está lá, a cadeia, o inferno e assim vai. Liberdade sem imposição é ilusão. Mesmo com toda a imposição neste mundo não podemos andar tranquilo na rua sem medo de um infortúnio. Quem não crê em Deus pela palavra revelada aqui, tampouco crerá depois da morte quando ver tudo, como Lúcifer não crê, e no final serão lançados no lago de fogo. A verdade que o inferno existe não é uma invenção humana, é um aviso do além, porém os falsos pastores a usam para pegar dízimo das pessoas pelo terror, mas estes cães receberão maior condenação. Sobre a pena de morte na lei de Moisés era só para o país de Israel e servia como figura, mas em Cristo não existe pena de morte, existe o lago de fogo depois da morte. Você disse que o crente é irracional e esquisito demais e queria respostas. Tá aí, fiz o possível para te dar a resposta. Espero que entenda e reconheça a atenção que te dei. Fica com Cristo.